E hoje, voltando agora com o cenário rural, estou aqui com uma pessoa mais que especial, Arthur Toledo. Começou comigo o cenário rural. Começou comigo há 7 anos atrás, que a nossa última revista foi há 5. Eu tava lá. Você já estava. Inclusive, a carta do leitor da última edição da revista Cenário Rural você fez, assim, com um pedido que a gente veio de Instagram. Se conhecemos no Instagram, Sim. acabamos virando amigos. Depois começamos parceria de trabalho. Você veio para mim, a primeira revista, te mandei em Bauru a primeira revista para você conhecer a gente. É verdade. E agora, esse ano, fazendo 10 anos, só para vocês terem noção, o primeiro programa, hoje é a nossa primeira gravação do nosso pedacinho que estamos iniciando de podcast. Aí agora você virou famoso pra caramba, gente, que esse cara é especial. E, primeiramente, muito obrigada por hoje você estar aqui. Obrigada por esses anos de amizade, principalmente. E obrigada por você fazer parte da história nossa e da história que ainda vamos construir. Muito obrigada mesmo por estar aqui hoje conosco. Muito bom, Carol. Eu fico feliz com as palavras, porque a gente, quando passa um certo tempo, a gente não se dá conta, às vezes, de quanto tempo já faz isso, né? Já passou muita coisa, né? Quanta coisa aconteceu, mas, de fato, as pessoas que... A gente acaba se alinhando com as pessoas que pensam parecido, não necessariamente pensam parecido, mas que têm visão de mundo parecida. Então você começa a conversar com a pessoa porque, pô, a gente combina em alguma coisa, concorda, né? Começa a trocar ideia e aí o pessoal fala, eu lembro que você falou assim um belo dia, assim, vamos fazer uma live? Nem lembro do que era, alguma coisa. Vamos fazer uma live, né? Então na época eu estava também... não necessariamente começando, que eu já fazia ali em 2018 alguma coisa já, mas estava realmente começando a ter um pouco mais de visibilidade, né, no Instagram, e eu sempre fui muito aberto, ainda sou até hoje, assim, o cara manda mensagem para mim, eu vou lá, leio, respondo, troco ideia, adoro, né, tipo, ouvir, conversar com as pessoas, né, isso eu faço, dedico bastante tempo conversando com as pessoas que eu nem conheço, né, explicando coisas e tal. E aí você chamou, fizemos uma live, foi super legal, a gente falou de um monte de coisa, e daí pra frente, né, tem uma revista assim, ó, você não escreve um negócio pra mim, eu escrevo, né, quantas vezes, né, que, ó, tem tal coisa que não dá pra fazer, eu faço, né, e estamos aí, né, à disposição, que é o seu tem mais coisa pela frente né? ainda. E eu vejo assim que é o seu diferencial. Até quando você começou, eu comecei em 2015, você começou em 2018, você já estava... E você ganhou um know-how, né, assim, postando e fazendo sua vida diária, na lida, Sim. né, na sua fazenda, na fazenda da sua família, correto? Uhum. Veio com toda uma questão de gestão crescendo, e hoje está no quadro societário da Trata de Consultoria na parte de gestão. Exatamente. Arthur, gestão em fazenda no Brasil. Estamos evoluindo? Olha, eu gosto de dizer que sim, já tem muita gente bem profissional, com bastante visão de que a fazenda tem que ser gerida como uma empresa e não como a casa da minha avó, né? A fazenda é como se fosse o sítio da minha avó, né? Só que tem 5.000 hectares e bastante dinheiro envolvido, né? Ainda existe muita gente desse jeito, ainda a informalidade ainda é o câncer do agronegócio, e isso traz uma série de consequências, né? E, de fato, esse assunto ele veio até mim, não foi porque eu fui até ele veio até mim, né? Porque era o meu dia a dia, né? Então, quando eu comecei o meu trabalho com a pecuária, eu comecei simplesmente a mostrar o que eu fazia, né? Então era nada mais do que dizer, hoje eu estou fazendo tal coisa, por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo. Mesmo. Então era todo dia na fazenda lá, né? Mostrando a operação, coisas curiosas, coisas que quando você via alguém fazendo de um jeito novo, você, pô, que legal isso daqui, né? Interessante. Ou até assim, eu sempre tive muita abertura de explicar para pessoas que não são do negócio, não são
da fazenda, né, da pecuária, do agro, o que é aquilo, por que é aquilo, né? Então, eu sempre gostei de comunicar isso. No começo foi muito mostrando para os meus amigos o que eu estava fazendo, e em algum momento comecei a ter seguidores, gente que não era amigo meu e que estava me seguindo e que gostava. Então, às vezes, alguma opinião, algum post, né, o pessoal compartilhava, né? Então isso começou a trazer gente. E como eu estava nesse ambiente, né, da fazenda, a prática é que, além da questão operacional, também tinha a questão da gestão. E é onde as pessoas costumam, não vou dizer subvalorizar, né, mas assim, elas acham que é menos importante, né? Então, o que é atraente na fazenda? Atraente é falar de engorda de boi, é falar de preço de arroba, é falar até ciclo pecuário, já é um assunto mais gestão, mas a galera gosta de falar, porque tem a ver com o preço de boi. Capim, qual é o capim, qual é o teu sistema produtivo. Você já acaba, às vezes, querendo mostrar o que tem, né? Vou falar a linguagem popular, tá querendo mostrar o que tem, né? Sim, de sim. fato. E assim, olha o que eu faço, né? Olha o que eu faço. Uhum. E é legal, beleza, a gente gosta de ver, as pessoas gostam de ver, tem quem gosta de ver e tem quem gosta de mostrar, tá tudo certo, né? Não critico, porque também gosto ali de mostrar o que eu tô fazendo, eu acho sempre legal isso, mas de uma certa forma as pessoas só cantam a vitória. Eu não vejo ninguém contando derrota, contando as cagadas que fez, ninguém conta. E normalmente as cagadas que são feitas, elas são, gosto de falar assim, subclínicas. Elas não aparecem na hora. Então, às vezes, você acha que fez um baita negócio, o gado tá bonito, o gado tá gordo, a tua roça tá bonita, né? Vai dar uma baita produtividade, vai dar 80 sacas por hectare de soja, né? Então, baita resultado. Pois é, mas a que custo? Quanto que você gastou para chegar nisso daqui? E toda a estrutura empresarial que está em volta, quanto que no fim das contas sobra no bolso do cara, quanto ele gera de valor econômico para a propriedade, para a família dele. Então, esses assuntos, quando eu comecei a aprender sobre isso, porque precisava, né, trabalhava no contexto familiar, então precisava comunicar isso, até do ponto de vista de, tomar decisão, né, se estamos fazendo certo, estamos fazendo errado. 2, comunicar com o resto da família e falar assim, olha, estamos indo bem, o resultado é esse, né? Ou estamos indo mal, precisamos melhorar, né? Então, comunicar com a família é um assunto muito delicado, né? Nos negócios de gestão familiar. Porque normalmente tem um que sabe de tudo, aí os outros não sabem exatamente o que está acontecendo. Quem manda aqui sou eu, então vocês não me questionam, né? Então esse assunto da gestão entrou por aí, e aí quando eu começava a falar de gestão, eu sempre trouxe uma visão muito empreendedora do negócio, porque eu tenho um histórico empreendedor, né? Eu com 17 anos abri uma loja com um amigo meu, 17 eu não tinha nem 18, eu tinha um CNPJ, né? E tivemos erros e acertos e tal, mas estava lá, metendo na cara, fazendo logo cedo, né? Então eu sempre, de uma forma ou de outra, sempre empreendi em vários setores diferentes, em várias coisas diferentes, e quando eu vim para o agro, eu já vim com a visão empresarial, com a visão empreendedora, né? Então, para dar o contexto aqui para quem não me conhece, eu não nasci na fazenda, eu não cresci numa fazenda de pecuária, eu fui entrar na pecuária depois de velho, né? Já com 28 anos, 27 anos. Porque né? quem vê ele falando assim, parece que ele é o senhor de idade. Mas que de senhor não tem nada. Mas não foi com 5 anos que eu estava numa fazenda. Nasceu ali no meio. Apesar do que o histórico da minha família, o histórico da minha família tinha, meu avô tinha fazenda, a gente ia pra fazenda, então eu sabia mais ou menos o que era a coisa. Lá dos seus bruguelinhos que você tá levando pra fazenda, tá indo com cavalo, etc e tal. Hoje meus filhos já nasceram dentro da fazenda, entendem, andam a cavalo, eu tento ao máximo explicar o que é, quanto custa uma vaca, né? Por que essa vaca vale 3 mil reais, quanto vale um bezerro, enfim, né? Essa lógica de negócio que ninguém nunca me explicou, aprendi depois de velho. E esse tema, né, da gestão em si, quando eu começava a falar sobre isso, ser empresário do agro, né, tratar o negócio como empresa, por algum acaso chamava atenção, né? Então, quando a gente falava assim, pô, qual é o teu planejamento estratégico para isso daqui? Por que tu tem
pecuária de cria numa área como essa, que você deveria estar fazendo uma recria, ou uma engorda, ou um confinamento, ou você nem devia ter pecuária numa área dessa por motivos de mercado, de região, de solo e tudo mais, né? Por que eu tenho uma coisa e não a outra? Eu sempre trouxe muito esse questionamento. E no meio vem isso, assim, pô, mas eu como empresário tenho que pensar, né? Eu tenho que separar o que é o meu amor pela pecuária do meu amor pelo meu dinheiro, né? Que as pessoas acabam confundindo isso, né? E eu via muito isso, sempre vi muito isso desde o começo, aquela coisa da ilusão que muita gente tem, assim, no agro de uma forma geral tem isso, mas a pecuária é campeã, né? Porque tem uma questão subjetiva ali, que é a história da família, é o cara gostar daquele estilo de vida, quantas vezes a gente não teve discussões de falar assim, olha, esse gado bonito muitas vezes é o que mais te dá prejuízo, o gado feio muitas vezes te dá dinheiro, né? Do cara querer ter aquele gado todo branquinho, todo igualzinho, todo não sei o que, prelei, investir em genética, não sei o que lá. Tudo bem, é maravilhoso, eu sou um defensor de que coisa boa tem que dar resultado. Tá dando resultado? Ou você tá só sendo... tem que ter produtividade, né? Tem que mais arrobas por hectare, né? Beleza, concordo. Mas e a produtividade? Que é o ficar contando vantagem para os outros. Dizer, não, porque o meu boi ganhou 800 gramas, estou produzindo X arrobas por hectare, o meu boi pesou 22 quilos. Então é uma coisa que eu, sinceramente, eu fico puto, porque eu acho que todo mundo tem a liberdade de fazer o seu conteúdo, né, e beleza, mas a forma apelativa de chamar a atenção com conteúdo de pecuária que me irrita é você ver matéria falando boiada top, castrada com 22 arroba em Rondônia. Eu falei, isso é notícia, caralho? Isso é notícia, isso? Né? Boiada top, castrada, eu quero saber quanto sobra, meu amigo. Eu quero saber o lucro. Eu quero saber qual é o retorno sobre o capital investido. Isso que eu quero saber. Eu acabo assim sorrindo dessa forma quando a gente vai conversar assim com quem tem conhecimento, a gente acaba brincando, tá, beleza. E a liquidez? Aí quando a gente vem para liquidez, tá, mas não é o faturamento bruto. Tá? Sim. Você sabe o seu gasto, cadê? Sobrou quanto? Sobrou 2%? Você sabe fazer o cálculo do 2%? É esse, então, o seu lucro líquido? O seu lucro não sabe fazer a conversão, que é exatamente os termos que o mercado financeiro acaba usando, né? A gente tenta mostrar para o produtor o que é essa visão que você está colocando aqui agora. Tá, beleza, isso daí é notícia? Pois é, mas é o que chama atenção, entendeu? Então, assim, a internet de fato, né? Não só a internet, mas mídia, de uma forma geral, vender mídia tem a ver com chamar a atenção. E o que é sexy? O que é atraente? É falar disso daí, é falar de raça, é falar de boiada top, terminada a pasta com 0 dentes, em não sei lá onde, produtor comemora resultado para não sei o que lá, e tipo, mostra o resultado do faturamento, né? Mas gastou quanto para chegar nisso? Porque eu conheço gente que mata boi de 24 arroba, 0 dente, puta resultado, e tá tendo prejuízo. Então, o que adianta isso? É melhor ter ficado quieto. É melhor ter vendido o gado antes, ter matado ele mais leve, não ter gastado esse dinheiro todo, né? Então, o mirar resultado financeiro sempre foi uma coisa que eu sempre puxei essa discussão, né? Então, assim, fatores que vão fazer para que você realmente tenha resultados, e eu acho que aí é da onde que você começa a se diferenciar quando gera conteúdo, é quando realmente você coloca posição em algo sem medo de tomar a porrada, né? Então, quando eu comecei a fazer conteúdo e tal, eu não sou veterinário, não sou agrônomo, não sou zootecnista, não sou um cara das ciências agrárias, né? Um doutor que vai trazer ali uma visão técnica, né? A minha visão era de empresário, a minha visão é prática, né? Eu preciso ter resultado. E então eu falava muito sobre fatores que vão alterar o seu resultado. Então, que fatores são esses? Olha, na recria e engorda de boi, 70% do desembolso, daquele dinheiro que sai do seu bolso, é comprar os animais. O resto é a tua eficiência da operação, é o capim certo, é o manejo correto, é a ração que você vai usar, é o teu manejo, né? É a produção. Mas a compra dos animais é 60%, 70%. Se você errar nisso daqui, você cagou o seu projeto inteiro. E coisa que eu cansei de ver técnico fazendo isso. Então o cara monta um projeto técnico maravilhoso,
que contempla comprar animais de 6 arrobas e levá-los até 14 arrobas a pasto, e 14 arrobas fechar no confinamento e abater com 21. Tecnicamente, toda a suplementação, o ganho de peso, a taxa de lotação, para lá, a planilha tá linda. Eles só esqueceram que esse cara não sabe comprar boi. Que esse cara, na hora que vai lá comprar o boi vale... um bezerro vale 2.000, ele paga 2.200 porque ele é otário, vou usar a palavra, né? Porque ele acha que o bezerro bom é daquele cara lá que ele... Ah, aquele cara é famoso, o gado dele é bom. Ele faz genética, que é isso. E aí eu não discuto que o gado de genética pode ter um resultado melhor lá na frente. Beleza, mas esse olho de comprar, saber o que é bom e pagar o preço justo dele, o melhor, abaixo do que ele vale, que aí é o segredo de ganhar dinheiro, em qualquer coisa que você faz na sua vida, quer comprar alguma coisa, você tem que comprar menos do que ele vale. Se ele pagar você pagar o que vale, você está no risco, né? De se der certo, você ganha pouco. Comprar abaixo, que é ali que você ganha, ali é onde está a diferença, né? A gente fala assim sobre comprar e vender assim, mas é fácil, a gente sabe, o segredo não tem segredo, é comprar barato e vender caro, é só fazer, vai lá fazer, né? Parece que é fácil, né? Pois é, não é fácil, mas é possível, e é aí que tá o resultado. Mas é o empreender no todo, né? Aí a gente, como se diz, aí trocas, agronegócio, etc e tal, não, é só produto. Tô trocando, independente de ser vaca, independente de ser a televisão, vai trocar somente o produto, mas a forma da compra e da venda... Sim. É a mesma, o dinheiro, a moeda é a mesma, só trocou o produto. Pois é, e assim, esse lance da comercialização, então, tanto pega o a aquisição de animais e a comercialização deles, de uma forma geral, era o que eu identificava como a maior, não fala negligência, mas assim, inocência de muito pecuarista. Então, o cara chegar e pagar mais caro do que vale em animal porque ele achou bonito, olha, você fala... Gente, eu vou, né? Eu acho que a gente já entrou em desavença ideológica uma vez quando eu falei mal de leilão. Aí você brigou comigo. Mas leilão, não sei o quê. Meu pai faz leilão. Aí eu tenho um negócio que a gente gosta, né? Mas assim, ó, leilão, teoricamente, né? Assim, quem dá mais. Você está discutindo no meio de um monte de gente quem dá mais. Sim. E aí, no meio do monte de gente, tem ego. Tem o cara que, aquele cara é o fazendeiro forte, ele compra tudo aqui, né? Então o cara, ele tá realmente fazendo o melhor resultado ali. Ou ele tá fazendo mau negócio para dizer que é bonito, né? Que eu sou o foda, que eu pago tudo. Então, existe... O uísque subiu na cabeça, gente. Social, bebida. O uísque sobe na cabeça. O cara já bota o gado em cima, que é pra você olhar de baixo. De baixo. Que aí ele já fica... Traseira aqui maravilhoso. Ele já fica maior, né? Então, você não faz o leilão de cima para baixo, né? Do baixo para cima, né? Então, a gente sabe que é um ambiente assim, agora, então, até devido às proporções até com a turma do leilão, que assim, leilão de gado de genética é outro assunto. Sim. O gado de genética, ele não é, não é o custo não é o preço que você pagou no touro, se foi 14 mil ou foi 16 mil, que vai mudar o teu resultado. Né? Nosso comentário é em cima da lei da demanda e da oferta. Agora, o boi, né, do todo dia, o comercial que vai para engorda, a diferença tá nisso, na compra. Então, por isso que eu falava na época, se fala que você vai comprar gado de leilão, eu não vejo resultado, a não ser que seja aquelas barras. Tem gente que sabe comprar gado de leilão. Tem gente que sabe aproveitar quando não vendeu, ir lá no cara depois e tentar comprar no outro dia. O que mais acontece nesse negócio de leilão é no outro dia. Sim, porque querendo ou não, o gado já tá lá. Sim. Já sofreu. Tem tudo isso, né? Logística, para retornar já é outro prejuízo. Mas eu, particularmente, né, na época, e trazia muito isso, por isso que gerava discussão, né? As pessoas se identificavam e jogavam dava esse resultado, né, do assunto, porque eu falava assim, olha, comprar gado abaixo do que ele vale, era uma bandeira que eu carregava, dá trabalho. Pra caramba. Você vai ter que andar pra caralho, você vai ter que conhecer 10 caras diferentes, vai conversar com o corretor mentiroso, o picareta, atravessador, não sei o que, pra ele é chato. É mais fácil você comprar daquele cara que você vai pagar mais caro, mas o gado é bom e não dá trabalho. Então é uma escolha. Você quer ter resultado ou quer ter paz? Né? Porque paz e resultado não estão na mesma frase. Tá? O cara que quer ter paz, ele assume que eu pago mais caro mesmo, vendo mais barato mesmo, eu não quero dor de cabeça. Beleza. Agora, se eu quero resultado, vai dar trabalho. Então, tanto para comprar os animais, quanto para vender. Então, uma vez, né, logo nessa época aí, eu lembro que eu fiz post falando sobre isso, até hoje em palestra eu falo sobre isso,
que eu estava num evento aí, né, de pecuária, um grande evento de pecuária, e tinha um professor que foi lá falar sobre sistema de cria intensivo, né? E que ele foi lá mostrar os resultados dele da propriedade dele. Ele, como professor, ele presta consultoria para um monte de gente, mas ele tem a propriedade da família dele, um projeto pequeno de cria, você já olha assim e fala, quero ver que resultado que vai dar, né? Que a gente sabe que o projeto de cria tem uma limitação de escala, né? Mas daí o cara fez lá um projetinho de intensificação bonito, mostrou todo o esquema de adubação que ele usou, o cara adubar pasto para cria em pequena escala. Eu falei, meu Deus, isso não vai dar resultado. Mas mostrou um resultadozinho técnico dele lá, porra, deu um resultado, né? Ele mostrou, não lembro agora, faz tempo, isso foi em 2019, assim. Mas daí ele mostrou depois a tabelinha com preço de entrada, preço da compra. Não tinha compra, na verdade, porque era venda de bezerro, né? Cria. Preço de entrada, despesas, para lá, custo, para lá, adubação, para lá. Aí chegou na última linha, tinha preço de venda. Aí ele colocou assim, quilo 6,50 e entre parênteses ele colocou 8. Aí ele explicou, ele falou, o preço do quilo no dia era R$8, mas na hora lá eu vendi por 6,50. Aí ele falou isso e continuou, que mesmo por 6,50 deu resultado. Aí continuou a conversa, eu cutuquei um amigo meu do lado e falei, você viu o que ele acabou de falar? Ele acabou de falar que ele abriu mão de 20% do faturamento dele do ano porque ele é ruim de negócio, porque o cara não tem paciência, porque vender dá trabalho também, assim como comprar bem dá trabalho, vender bem dá trabalho. Você não vai vender na primeira, o cara vai vir botar defeito no seu gado, você vai ter que ouvir o cara dizer que o gado tem a orelha pesada, que o umbiguinho tá agarrado, aí o cara já fica puto, o cara vem aqui falar mal do meu gado, bicho, o cara é comprador, aí ele vai falar mal do seu gado para jogar o preço para baixo, né? O cara vai dar pressão em você, vai dizer, você não vender para mim aqui, eu tô indo embora, é à vista aqui agora. Então, o cara cai na pressão no comprador, ou seja, né, essa ideia toda, né? Tecnicamente perfeito, porém inocente para comércio. E isso é o que eu mais vejo na pecuária e hoje em dia que eu estou, né, em vários outros projetos, no agro de uma forma geral, na agricultura também. O cara não faz um planejamento de proteção de preços, né, nem de contrato futuro, nem de, né, tanto no físico como no financeiro, e aí na hora que tá com o produto na mão, aí o cara tá cheio de compromisso para pagar, não tem aonde enfiar o produto dele, começa a cair na pressão do mercado e o cara tem que entregar a qualquer preço. A soja tá, quanto tá a soja hoje? Sei lá, tem que olhar. Você sabe mais ou menos, sei lá. 110. 110. Aí o cara fala, então, mas eu te dou 100 à vista. Aí o cara, mas, bicho, vai cair, hein? Você não viu o mercado, não? Vai cair, cara. Tá bom, venda 100. Meu irmão, você abriu mão de 10% do seu faturamento. Como é que tu entregou 10% do teu faturamento assim? Caiu na pressão. Por quê? Porque o cara é inocente para negócio. Aí aguentar a pressão é outra situação que... Não, aí tem que ter segurança financeira para poder dizer, não vou vender. Aí, será que eu posso armazenar? Será que o que eu tenho vencendo aqui eu consigo vencer, né? Os grãos, né? Soja eu não opero muito, mas o meu negócio o milho é a questão do grão, né? Aguentar a pressão de mercado, que não é brincadeira. Arthur, e assim, até você já respondeu um pouco, mas eu ainda vou concluir essa pergunta. Hoje, você é empresário, né? Consultor, né? Hoje tem a empresa na parte de consultoria, criador de conteúdo, né? Tá também todos os dias aí na batalha com a questão das palestras. Sim. Hoje, nesse todo, com esse público que você atua em si, você vê que essa hoje é a dor dos produtores ou de quem chega em você para conversar sobre? Qual dor você fala? Da comercialização? Da comercialização. Também. Eu acho que a gente sempre puxa a língua do cara para falar de comercialização e a gente percebe o quanto despreparadas as pessoas são para esse assunto, né? Mas quem tem esse nível de entendimento, esse nível de... tá me faltando a palavra, que é assim, eu nem sabia que eu tinha esse problema. Nível de consciência, né? O cara, eu nem sei que eu tenho esse problema. E depois, eu sei que eu tenho esse problema, mas não sei como resolver, né? Agora, eu sei que eu tenho esse problema e eu sei que você pode me ajudar. Então,
quando você fala assim, gente, vamos lá, como é que vocês vendem isso daqui? Aí essa pergunta vai para boi, essa pergunta vai para soja, essa pergunta vai para o café. É assim, ó, vamos lá. Qual que é o... Quando sair... Antes, né? Fazendo o orçamento do ano, que produtor rural ainda não trabalha com orçamento. Orçamento do ano, prováveis receitas, despesas, investimentos, financiamentos, blá, blá, blá. Com esse cenário aqui, como é que você vai garantir esse resultado aqui da tua venda? Ah, então, assim, tem que ver, porque tem que ver no dia lá. Falei, você vai esperar para ver o dia, né? Tipo, por que você não vamos criar uma regra de comercialização antes já? Vamos trabalhar contrato futuro, proteção de preço, venda antecipada, enfim, né? Vamos pensar já numa regra. Então, de uma forma geral, a gente, né, o pessoal dos grãos, né? Trava o teu custo já, ó, já garante aqui antecipadamente o teu custo para garantir o resultado. Então, 40% ali paga o teu custo já, então já comercializa, deixa 30% para quando realmente estiver colhendo, que você vai ver o resultado, e deixa 30% armazenado para especular depois que o negócio passar. Arthur, e você vê essa evolução na pecuária, até mesmo assim, do todo, de tratamento de terra, travamento de custo, etc. e tal, como acontece na agricultura? A turma que está fazendo isso são os que estão levando o grande resultado, que é a turma de confinamento, por exemplo. Os grandes. Estamos em São Paulo, então, grandes confinamentos no interior de São Paulo. O cara hoje que tem 20 mil cabeças, 10, 20 mil, 30 mil, 40 mil cabeças confinadas, ele não trabalha sem trava. Ele não é louco. Ele não é louco trabalhar sem trava. Porque ele está trabalhando em cima de escala de produção. Sim, e o risco se a arroba volta R$20, o cara tá fudido. Então, a margem que ele opera é muito curta. Então, ele ganha escala e a margem é isso aqui. Então, qualquer variação, o cara tá na roça, né? Então, essa turma, eles só trabalham travado, só trabalham com contrato futuro ou contrato direto com o frigorífico, né? O boi a termo. Que era outra pergunta que eu ia fazer. Você vê essa evolução também pelo lado do frigorífico hoje, da indústria? Aí a gente, assim, né, vamos lá, tem gente que defende, tem gente que não gosta dessa ideia, né? Então, o cara que é bem relacionado com o frigorífico... Gostar, porque você tem que vender seu lugar, sua carne é para um único lugar, que é para frigorífico, é para indústria, você vai vender... Pro céu, o boi vai voar? Pois é, mas assim, os grandes frigoríficos são os caras que realmente fazem esse tipo de contrato. Sim. Os pequenos não fazem, né? Então, a gente tem aí uma concentração, né, de market share mesmo aí de alguns grandes frigoríficos. Esses costumam fazer, mas esses... Aí vem os momentos de ciclo, né? Quando o preço do boi tá meio para baixo... Os caras fazem o que quer, né? Então, não estamos fazendo contrato nenhum, não, e acabou. E na hora que o negócio aponta para cima, aí eles já têm interesse, porque aí o chicote mudou de mão, né? Aí o produtor começa a pedir quanto quer também, né? Então a gente vê que, assim, para mim, o caminho que deve se evoluir em relação à pecuária e frigorífico é estabelecer boa relação comercial, que normalmente é uma relação de rivalidade. De ódio. O pecuarista se vê como rival, como inimigo do frigorífico, né? E olha, eu estou vendendo para você, você é meu cliente, né? Como que eu vou ser inimigo do meu cliente? Pois é, porque até a terminologia não está certa, mas para as pessoas entenderem, as pessoas falam assim, existe um monopólio do mercado. Na verdade, não é um monopólio, porque não é eles que estão vendendo o serviço e a gente só tem esse serviço. Eles estão comprando o nosso produto, né? Acho que é oligopsônio, quer dizer que poucos que compram. É um termo, né, específico disso daí. Não entra na parte da filosofia. Mas é um termo, né, aí, né, econômico aí que usa isso. Mas quer dizer assim, são poucos grandes que acabam determinando muito o preço. Em algumas regiões só tem eles, né? Só tem eles que compram naquela região, acabou, eles que dão o preço. E aí a turma acaba criando esse sentimento de rivalidade mesmo, assim, tipo, e aí faz a pior das coisas que eu vejo manter distante. Então, o cara só liga no frigorífico quando ele já tentou com um, já tentou com outro, aí eu ligo lá no grande. Que dia o cara fala assim, o preço é esse, a escala é para tal dia, né? Você não tem relação comercial, você tem pontualmente quando você quer vender. As pessoas, o pecuarista que faz essa relação ao longo do ano, que está sempre conversando com os caras, que está propondo uma aproximação, esses caras têm bons contratos. Então, eu tenho amigos e alguns clientes
que só trabalham com o contrato do boi a termo, direto com o frigorífico, já é travado em preço bom. O cara recebe bonificação porque o animal dele tem 2 dentes ou 4 dentes, né? Ou 0 dentes, que é animais mais jovens, por acabamento, que entra no padrão China, e eles travam lá preços que tá sempre acima. Os caras travam B3 mais um X%, não é muito, mas é o B3 mais alguma coisa, numa média dos últimos dias. Cara, para garantir resultado, isso é maravilhoso, né? Só que aí diverge, porque tem muita gente que é contra isso, muito pecuarista que fala que é contra. Se você está garantindo a escala do frigorífico, na hora que o frigorífico preenche a escala, o resto, foda-se. Eles jogam o preço lá para baixo, porque agora eles já garantiram a escala deles, então o resto agora é lá embaixo. Se quiser, é isso daí. Então eles falam assim, não, isso aí joga contra o pecuarista, fazer contrato com o frigorífico. Você deveria fazer o contrato financeiro, travando o preço na bolsa, porque você vai entregar o físico de todo jeito, mas você se defende, né, tendo lucro financeiro, né, da operação. Mas que para isso acontecer também, o pecuarista, ele tem que ter sua reserva, porque para você entrar com essa... Você tem um dinheirinho lá apontado. A primeira coisa que você vai fazer é o aporte de tantos por cento. Ou fazer o seguro de baixo, né, que que de toda relativamente pouco, mas precisa de dinheiro lá, né? Só que o detalhe ainda é assim, as pessoas que não operam, o pecuarista de uma forma geral, ele não opera em bolsa porque ele desconhece a ferramenta. Esse é um ponto, ele desconhece. Ele até vê o pessoal falando, vê aí a turma aí que tá, né, levando essa bandeira aí, a Lígia Pimentel, o Albuquerque lá, o Rodrigo Albuquerque, o João Seba. Então a turma vê isso daí, mas o cara olha pra isso aqui, ó, gráficozinho até e fala, meu Deus do céu, lá vem esse cara, tipo, que porra é isso, né? Tipo, isso é conversa, né? Isso daí não, eu quero saber no dia que eu for vender, né? Na verdade, assim, para exemplificar, esse é o nosso site, né? Lá a gente é ligado na B3, então você vai vendo o histórico, né? Tá lá, o café, o ano passado tava esse daqui, maior valor, né? Esse ano ele deu uma alteradinha e pouca coisa. Sim. Mas, ó, vou até dar um exemplo, né? Você pega a questão do histórico. Então, você vai fazer uma análise da tela, seria a análise da história, que a gente busca, nem conhecimento a gente busca. A gente pergunta pro vizinho quanto que ele tá vendendo boi. Sim. Aí você tá vendendo por 200, você fala também, 205, se eu tirar ainda tô ganhando mais do que o outro. Sim. Essa, na verdade, ainda, assim, aí vamos falar assim, o profissional que trata comercialização como assunto prioridade na empresa dele, né, ele trabalha isso com antecedência, ele não fica refém do mercado. Ele faz suas projeções, suas análises e combina o jogo antes. Então o cara não fica desesperado no dia, por causa do preço, segura, não segura, pois já está resolvido. Ele já garantiu o resultado dele, agora é trabalhar para entregar, né? Só que isso é muito de perfil, até de comportamento. Tem um cara que, vamos dizer aqui, ó, né, café, né? Vou dar um exemplo de cliente. Tem um cliente que mexe com café, tem 2 clientes de café, um de arábica, outro de café conilon. E quando fizeram o orçamento ano passado, o orçamento do ano passado, né? Lá no começo do ano, a projeção era que se desse R$800 a saca, tava tudo certo, porque o custo era 550, tá positivo, 800, maravilhoso. Quando chegou no começo do colheita da safra, 1.000, 1.100, aí o pessoal falou, rapaz, vamos garantir o resultado, né? Uma recomendação minha foi, gente, vamos garantir o resultado, porque se essa bosta volta, né? A conta era vender por 800, já tava bom, deu 1.100, vamos vender, né? Então eles, além de não armazenar, porque eles não tinham feito trava nem nada, né? Tinham feito uma trava física lá com a cooperativa, mas foi até um problema, porque aí eles tiveram que entregar café de 900 e foi para 1.100, mas era uma parte pequena. Beleza, a 900 estava bom demais, né? Que o custo era 600, já estava bom, né? Mas foi uma fração pequena. E aí o preço foi a 1.100, os caras venderam o resto e acabou. Só que quando chegou no fim do ano, deu 1.800. Aí os caras falaram, que merda que a gente fez ter vendido, porra, era para ter segurado, pá, não sei o que lá. Aí vem isso do cara ficar incomodado porque deixou de ganhar, né? Mas é assim, ó, depois que passa, você consegue falar que deixei de ganhar. Mas se tivesse caído?
que você tivesse perdido dinheiro, né? Então, Sim. tem gente, aí é por isso que eu falo que é perfil de comportamento. O cara que é conservador, deu os 900 dele, se ele tivesse vendido tudo a 900, ele falou, tá bom demais. Foi 600 meu custo. Olha, 900, sobrou, tô feliz. Deu dinheiro, garantiu o resultado, fiz o gol, tá tudo certo. E o cara que é mais ousado, que é mais arrojado em investimento, almeja ganhos maiores, ele não consegue dormir. Ele fala, que merda que eu perdi, né? Eu ia ganhar não sei quantos mil e perdi. Não, você não perdeu, você deixou de ganhar. Mas então é a gente entender até esse perfil, mas que eu gosto de dizer assim, é você entender até onde você vai, baseado num histórico, baseado em mercado. Então você tem que ter informação de histórico, informação do dia, entender o que é o mundo que está, onde está essa relação com o mundo, porque o nosso negócio é internacional, né? Café, quantos por cento do café do mundo é do Brasil? 40%, né? Então o preço do mundo é o preço do Brasil, né? E esse acaba sendo um outro diferencial seu também, que além dessa parte toda aí do empreendedorismo, o agricultor também, você também atua nessa área comportamental do ser humano. Sim. Né? Que aí você já descreve um pouco melhor em si nas suas palestras, né? Na frente lá com toda a sua plateia, mas também é um dos seus perfis de segmento de formação. Sim. Eu hoje, inclusive, né, tô aqui em São Paulo porque estava fazendo trabalho com a família aqui, o pessoal tem propriedade em São Paulo no MS, e a gente tá fazendo o início do trabalho, né? Então, assim, a primeira coisa que eu mais gasto energia com o cara é entender o perfil societário, é entender quem são aquelas pessoas do ponto de vista individual, né? Então, assim, que perfil de comportamento tem esse cara? São 3 sócios, que perfil tem cada um? O que cada um pensa? Qual a visão que eles têm do mundo? O que eles estão pensando, tal? Porque tem um que é conservador, tem o outro que é ousado e tem o outro que está ali no meio mais preocupado em apagar os dois. Então, assim, tem essa combinação, né, de perfis diferentes que quando a gente traz essa discussão, o pessoal olha assim e fala, caramba, eu nunca tinha entendido dessa forma. Então, já é a definição até de como que você vai trabalhar a compra e a venda. Exatamente. Se você entende que o cara se tem um perfil, o grupo só junto tem um perfil mais ousado, a gente já entende que esse cara vai tender a tomar decisões com um grau de risco maior. Quando você pega uma turma mais conservadora, é aquele cara que não tira financiamento, é aquele cara que só trabalha com capital próprio, é o cara que prefere guardar e vender aquilo para onde ele já sabe, não vai atrás de bolsa, não vai atrás. O cara é conservador ali, né? Então, isso daí já direciona muito, porque não adianta você. É muito fácil você chegar numa fazenda e enfiar a goela abaixo do cara o que é o melhor para a fazenda dele. Chegar assim, olha, nessa fazenda aqui, ó. O projeto, o 100%, é a gente nessa área intensificar, é nessa área fazer aquilo, nessa área fazer aquilo. Então, isso aqui é o 100%. Para isso, você vai precisar de um investimento para fazer isso aqui acontecer, tirar uma linha de financiamento, ter uma equipe maior, você vai ter que contratar gerente, vai ter que contratar não sei o que lá, para lá, e vai ter um nível de gestão maior. Aí, você, quando vai conversar com o cara fala, não, filho, não quero fazer isso, não. Eu não vou mais investir, não vou pôr dinheiro nisso aqui, não. Eu estou tentando só organizar, porque e tal. Então, é você entender que você não pode dar um pacote tecnológico ultra top para um cara que não está pronto para aquilo. Que é o que você vê que, assim, até mesmo na questão da comunicação, na questão da internet, na questão do que nós temos hoje, é o que a Teitato colocar a receita do bolo para todo mundo fazer? Sim, isso existe, porque é isso que eu falo, é o assunto sexy, né? O que é sexy? É falar de top rentabilidades, top produtividades, só que tem custo, tem risco envolvido, né? Então não é para todo mundo aquilo ali. Tanto do ponto de vista de comportamental, perfil comportamental de tolerar aquele risco. Então eu conheço cara que tirou custeio pecuário, é até irmão de um funcionário lá da fazenda. Tirou, sei lá, 200 mil de custeio pecuário, comprou os animais, ele tinha 2 anos para pagar. Com 6 meses, ele vendeu os animais, foi no banco e entregou o dinheiro. Falou, não estou conseguindo dormir, porque eu estou de noite
acordado, porque eu estou pensando no gado que está no pasto, que se der um raio, se o ladrão levar, se der uma doença, eu vou ter que vender meu sítio para pagar a conta. E o cara foi lá, vendeu o gado e está aqui no banco. Não devo mais nada para vocês, não. Se fosse um Arthur, tinha lá comprado o viseiro, tratado mais 6 meses, comprado e vendido de novo. É assim, né? O cara, não adianta você querer que o cara que não gosta desse sentimento de risco, querer que ele tenha risco, esse cara não vai dormir de noite, né? Então, quando você vem com essas ideias da rebimboca, da parafuseta, olha, vamos... Tem um tema que a gente tava falando aqui antes, né? Irrigação. Pô, a irrigação é top, velho, para pecuária. Você aumenta em 10 vezes a tua capacidade produtiva, tua capacidade de suporte. Onde cabia 10 vacas, cabe 100, no mesmo pedaço de terra, porque tu tá irrigando pasto. Só que irrigar vem junto o investimento, vem junto o adubo. Você tem água, você tem que saber quanto que você vai fazer de piqueteamento, você tem que fazer estrada. Vem junto fazer funcionar isso daí. É um projeto, é um planejamento. Vem junto cerca de choque, o peão do cara não gosta da cerca de choque, porque ele tem medo de tomar choque, e aí ele desligou, ele desliga essa bosta, aí o gado mistura tudo. Quantos projetos que eu já vi de intensificação na pecuária que dão errado, porque a equipe não está preparada para aquilo. O cara que tem que levar a ração não leva na hora certa. O choque só vive desligado, o gado só vive misturando. Então, quando você vai ver, o que deu errado aqui? Tudo tá errado, ninguém sabe tocar isso daqui. Eu já vi o cara falar, não, aqui é a minha fazenda, eu fiz 50 piquetes aqui de 2 hectares, porque o consultor mandou eu fazer. Arranquei tudo. Toda vez que eu vinha na fazenda, que eu entrava com o carro aqui, enrolava arame que estava arrebentado na roda do carro, eu tinha que levar na oficina para arrancar os arames que estavam enrolados aqui, o gado tudo misturado, arranquei essa bosta. E fala... Então, intensificação não funciona, né? Não, você não estava preparado para aquilo. Então, você chegar e impor na pessoa, chegar na fazenda e impor para o dono da fazenda que é aquilo que ele tem que fazer, e muitas vezes isso acontece, né? O cara enfia a goela abaixo um pacote tecnológico ali que o cara não está pronto, isso acontece muito. E também o contrário, o cara que é induzido, mas aí tem um aspecto sucessão familiar da história, né? O cara mais novo vem com essa tecnologia, né? O jovem ali, o 20 anos, o recém-formado. Que ele tá num monte de palestra, saiu da faculdade agora, viu um monte de coisa. Ele vem o cara em prática. Ele vem doido para aplicar aquilo, entendeu? Só que aquilo não vem sozinho, aquilo vem junto uma necessidade maior de gestão, de controle, de saber fazer, estratégia diferente, pessoas diferentes, processos diferentes, e aí você quer o mesmo peão que fez aquilo a vida inteira de um jeito, você chegar a jogar uma bomba na mão dele e falar, agora você vai tocar isso aqui, o cara não vai dar errado. E nem só o peão, o gerente e o próprio dono, não está pronto para aquilo. E Arthur, e você como na sua parte hoje de consultoria, até assim para a gente ter uma amplitude maior, você já trabalhando essa questão, no meu caso, né, que neural em si, vou colocar dessa maneira, trabalhando a questão neural, trabalhando a questão comportamental, trabalhando com todo um projeto, ainda você consegue pegar aquele produtor que aí do final aí fala assim, isso aqui não deu certo não, isso daqui não era para mim não, isso aqui não funciona aqui, você olha e fala assim, mas... assim, a gente tem, o que na prática acaba, assim, a gente cada vez menos a nossa discussão é técnica operacional. Cada vez mais a nossa discussão com os clientes é estratégica. Né? Então... Tem uma boa adesão? Então, é isso que eu vou falar. A resistência está nisso, tá? Por quê? A gente fala para o cara, você tem que ser cada vez mais o diretor da sua empresa e cada vez menos o gerente da operação. Porque na prática, o que acaba sendo o dono da fazenda é o gerente. É o cara que chega lá e fica dizendo o que vai ser feito todo dia. Se o trator hoje vai fazer tal coisa, a tua equipe pega lá, vai fazer não sei o que lá. Então isso é o gerente. Né? O diretor é o cara que vai dirigir a empresa. Que rumo a gente vai tomar aqui do ponto de vista estratégico? Então esse cara, para ser diretor, ele tem que estar falando de comercialização, ele tem que estar falando de vou aumentar a área ou vou diminuir, vou pegar financiamento ou não vou pegar financiamento. Isso é decisão de diretor. Se o cara vai começar no piquete A ou no B, se o cara que vai fazer a cerca vai começar aqui ou vai começar a pular, isso é assunto para o gerente, não é assunto para o diretor da empresa. Só que comumente
o dono da fazenda é o diretor e é o gerente da operação. Se ele não estiver lá na fazenda, a fazenda não anda. E aí é onde a gente tem essa resistência, que é o seguinte, a gente fala, né, tem, sei lá, 5 casos assim, né? Você precisa contratar um gerente para sua fazenda. Você não pode mais ser o gerente da sua fazenda. Ah, mas esse cara não existe. Aqui na região, não existe esse cara. Aqui só tem vagabundo, aqui não sei o que. Você vai trazer de fora, se for o caso. Você vai trazer um cara, você vai pagar 10 mil reais para ele. O cara, puta que vai pagar 10 mil reais pro cara. O cara chegar aqui e não fazer o que eu mando e não sei o que. Calma, filho. Calma, vamos por partes. Primeiro a gente vai fazer um recrutamento, a gente vai arrumar, porque existem essas pessoas. Pô, quanto profissional não tem aí, zootecnista, agrônomo, médico veterinário, gente capacitada, né? É fácil? Não, não é fácil. Pronta para aprender, né? Talvez, por exemplo, você pega ali um ser humano que está ali, um peão que está ali na fazenda, quanto tempo? Já conhece. Você pode capacitar o cara. Sim, você pode capacitar o cara. Oportunidade da pessoa ali, né? Mas o fato é assim, que o cara tem resistência porque ele acha que ninguém vai fazer igual ele. De fato, ser o dono faz você ter um cuidado maior. O olho do dono quem gosta. Faz o cara ter um cuidado maior do que se você é um funcionário. Isso é óbvio, porque não tá no seu, né? Se der errado lá, o problema é seu, não é dele, né? Então, óbvio que tem isso. Mas, é assim, ó. A sua decisão estratégica, ela reverbera em muito mais resultado do que aquela decisão operacional que pode ter alguma ineficiência ali, né? Então, a princípio, enquanto você tá lá arrancando os cabelos porque o cara quebrou a plantadeira e você tá lá querendo resolver, indo buscar peça na cidade, não sei o que lá, por que você não tá aqui discutindo a comercialização, fechando o contrato, abrindo novos clientes, fazendo contato comercial, fazendo aquilo que só você vai fazer? O teu peão não vai fazer isso. O teu peão não vai vir aqui na Arizona falar de comercialização, de vender, de comprar. Não vai, né? Então, quem tem que estar aqui é você. Você é o diretor da empresa. Esse assunto aqui, tu contrata um cara para fazer isso lá. Ah, mas aqui não tem. Tem, cara. Pode não ter na tua cidade, mas tem bastante por aí. Tem gente capacitada. A gente sabe, né, o quanto que tem de gente aí formada, sim, que tem, assim, tecnicamente capacidade. Óbvio. É isso que eu disse assim, ó. Resultado. Ou você tem paz ou você tem resultado. Então, você trazer gente de fora vai dar trabalho para você trazer o cara, colocar dentro, fazer ele trabalhar do jeito que tá, né, que você gosta do resultado. Vai dar trabalho. Mais fácil é continuar como tá. Continua aí brigando com o peão, brigando que o negócio quebrou, brigando porque os caras não fazem o que você manda. Fica aí, ué. Agora, o resultado grande não é esse. Isso aí vai mudar. Se tu colhe 50 sacas de soja ou 55, vai mudar de 50 para 55. Vai. A diferença é diferente. Agora. E grita. Pois é. Só que o preço que você poderia ter resolvido, por exemplo, e ter travado lá atrás, isso aí ninguém vai fazer por você, não. É só você. E você não tem tempo para isso. A gente escuta assim, eu tinha mesmo que fazer, mas não tem tempo para isso. Lógico que você não tem tempo. Você é o peão mais caro da sua fazenda, é você. Aí entra a sua questão realmente neural, a administração do seu tempo. Você ensina como ele a gerir até a gestão do tempo. Sim, mas aí, assim, a gestão do tempo é algo até bem específico. Eu tô até um passo antes disso, que é o cara ter coragem de profissionalizar uma empresa. Então, o que é isso? É o cara entender que, olha, se eu sou o diretor dessa empresa, o meu limite é aqui, daqui para cá eu contrato outro cara, eu tenho que treinar esse cara, eu tenho que criar processos bem claros para esse cara fazer o que eu quero que ele faça e treine, inclusive, os outros funcionários e criar um padrão de processos na empresa. Nas fazendas, os caras acham que isso é conversa. Você é louco, isso aí é assunto de empresa na cidade, isso aí não se aplica na fazenda. Na fazenda você tem que estar pronto para resolver na hora. Chegou aqui, pá, resolvi. Chegou aqui, pá, resolvi. E aí você passa o dia inteiro nessa de ficar resolvendo bomba o dia inteiro, o dia passa rapidinho, né? Rapidinho acaba o tempo e você não delegou para alguém coisas que você poderia ter deixado ele fazer. Então, não é nem assim, ó, que gestão do tempo como é que eu divido melhor o tempo que eu tenho, né? Mas eu preciso mesmo fazer isso daqui?
Será que não tem alguém que pode fazer isso para mim? Se não tem, eu não teria que ter um cara para fazer isso para mim, né? Então, tivemos assim, né, praticamente quase brigamos, né? Um cliente há um tempo atrás, uns 3 meses atrás na reunião, falando isso, você tem que contratar um gerente para operação. Eu vou até dar o contexto para você entender a gravidade do negócio. Um dos irmãos, né, que eles tocam grupos de fazendas que ficam um pouco distantes, então um irmão cuida de uma parte, outro irmão cuida de outra. Só que esse um irmão aqui, o cara, além de tudo, além de tocar a fazenda de café, por acaso, né, é bastante área de café dos caras, dá muito trabalho lá, ele é o diretor da UTI neonatal do hospital. Nossa. Ele faz um plantão de 24 horas, vira à noite, e ele sai do hospital e vai para a fazenda para ver se o cara, se a irrigação tá funcionando, se a bomba queimou, se não sei o que lá, blá, 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 blá. Aí eu já falei para ele, falei, irmão, desse jeito você vai morrer, velho. Desse jeito o piripaque vem, é só esperar o dia. Não tem como você trabalhar 24 horas por dia, né? E com o grau de complexidade e de responsabilidade que você tem, né? O cara, puta responsabilidade cuidando de recém-nascido no UTI, e daí ele corta, Mexendo. Em vez de dormir, ele vai pra fazenda brigar com o peão, cobrar que não sei o que lá, blá, blá. Aí, gente, vocês precisam contratar gerente. Vocês não podem, vocês ser o gerente da operação. Quanto custa o salário de um gerente? Um bom gerente? Vamos jogar em cima, 20 mil. Tu ganha 20 mil? Tu trabalha por 20 mil? O cara, né, eu perguntei pra ele, tu trabalha por 20 mil? Não, eu falei, então, tá trabalhando por 20 mil na sua empresa. Pior, sem receber ainda, né? Porque você recebe como dividendo só, né? A gente até colocou depois um salário para eles lá, né? A tua hora de trabalho é muito cara para você estar fazendo isso daqui. O grau de complexidade das decisões que você toma é muito maior do que isso daqui. Isso é serviço para um cara, né, de nível menor que o seu. O cara que vai trabalhar por 10 mil reais, o cara resolve isso. Você não pode se matar desse jeito, né? E aí os caras falam, não, eu entendo que se eu não estivesse aqui, eu estaria fazendo coisas que me dão muito mais dinheiro do que isso daqui que eu tô fazendo. Mas cadê esse cara? Esse cara não existe. Aí foi aí que ele brigou, que aí os caras começaram a ficar bravos. Aqui não existe. Se você arrumar um cara que vem por 20 mil reais trabalhar aqui para mim, ele tá aqui amanhã. Não, eu ainda dou comissão para você que você arrumou ele. Né? Falei, opa, abrimos uma brecha aqui, né? Então, vamos buscar um recrutamento? Vamos buscar um recrutamento? A gente tem gente para indicar para fazer recrutamento de nível que você precisa. E os caras ficam assim, você vê que eles... Lá vem ele com essa conversa de novo, né? Tipo, de contratar gerente, né? Eles ficam super incomodados, porque eles falam assim, não, eu entendo que deveria ser isso. Mas não tem esse cara aqui. Então, é o cara largar um pouco, assim, de ter a coragem de se propor a fazer isso. Beleza, vamos fazer isso? Vamos dar o primeiro passo, vamos atrás de um recrutamento. Não é ficar perguntando pro vizinho. Porque normalmente quando o cara fala assim, contrata um gerente, aí ele fala assim, tem um vizinho lá de tal que saiu da empresa da fazenda do fulano, ele é bom, conheço ele há 20 anos, o Elias. Não é o Elias que você precisa, amigo. O Elias é desse modelo que você já tem aqui. A gente precisa de um outro cara. Esse cara não vai sair daqui. Porque aqui, pois é, não é daqui. Você vai trazer esse cara de São Paulo, você vai trazer esse cara de Goiânia, você vai trazer um cara que está formando agora numa faculdade, você vai trazer um cara mais capacitado, né? Então, por isso que eu falo assim, que é muito mais um passo até psicológico da história de ter essa coragem de estruturar uma empresa e sair da operação. Isso não é só no agro, isso é em qualquer empresa. Qualquer empresa que você vai ver o dono trabalhando como se fosse um funcionário qualquer lá, praticamente batendo cartão. E aí tem as crenças, né? Tipo assim, eu tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Eu acho que realmente você tem que estar lá dentro da sua empresa, tem que aprender as coisas, mas quando você está lá, o que você está fazendo lá dentro? Porque se for para decidir coisas estratégicas, comercialização, novos clientes, o treinamento da tua equipe, os gerentes e não sei o que lá, beleza. Mas tá lá para ficar empurrando caixa? Para organizar o estoque? Para fazer o que alguém tinha que estar fazendo e não fez? Você está perdendo tempo. Não faz sentido. Você está perdendo seu tempo. Era melhor você estar em casa, com a sua família, né? Gastando um tempinho em outro lugar, né? Assim, vai para casa. No mínimo, vai para casa, porque o que é uma reclamação comum? Reclamação não, né? A gente até gosta disso, né? O agro não para. A gente trabalha dia, noite, feriado, dia santo, porque não tem essa. O boi não sabe que é domingo. Né? 4x7. O boi não sabe que é domingo, a soja não espera o dia que vai fazer o ciclo produtivo dela. O dia que é domingo, é Semana Santa, não tem essa. E a gente tem um orgulho disso daí, só que isso ao mesmo tempo
eu vejo como um possível tiro no pé, que é assim, olha, é a sua saúde que vai pro lixo, você não dorme, né? Você não tem um momento de lazer, é a sua família que isso até reflete na sucessão familiar. Um dos pontos que mais reflete nos filhos terem horror da empresa da família é porque eles falam assim, o meu pai, ele nunca esteve em momento nenhum da minha vida, porque ele está sempre trabalhando. Então, lá dentro, ele tem ódio daquilo dali. Principalmente quando isso é na fase que é criança, né? Então, quando ele já é adulto, ele, beleza, é isso aí, cara, tem que trabalhar mesmo. Mas quando ele é criança, ele tem ódio daquilo dali. Fala assim, esse é o motivo pelo... Meu pai só quer saber de fazenda. Meu pai não vem em casa. Que dia que meu pai vem em casa? Meu pai vem um dia, passa aqui o dia inteiro no telefone ligando para os outros e aqui vai embora. Então, assim, óbvio que esse equilíbrio entre trabalho e família é difícil para todo mundo tem que trabalhar, né? Mas é isso que eu queria dizer assim, pô, se tu tá lá fazendo algo que não entrega resultado, tá só fazendo coisas da operação, que se tu é o dono da empresa, tu tem que ser o diretor da empresa no mínimo e não, né, o gerente ou o peão da fazenda, era melhor tu estar em casa, velho. Tem um ganho maior, né, para sua vida, tá com a sua esposa, com a sua família, com seus irmãos, do que tá aqui se ocupando para dizer que tá ocupado. O que eu conheço de gente que se ocupa para não fazer o que tem que fazer, tem que fazer tal coisa, mas não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Aí é parte chata, né? A gente implanta, né, processos de governança. Sim. Um desses processos de governança é fazer relatório. É uma merda fazer relatório. Eu odeio fazer relatório, mas tem que ser feito, né? Então, relatório do mês. O Raí hoje ainda tem que fazer o dele aqui, porque aqui dentro também tem relatório. Eu falei, nossa, não esquece, tem que fazer o relatório para amanhã a gente matar. Pois é. O que não tem que acontecer hoje, amanhã não pode acontecer. Então, mas a gente vai ver isso fazendo o relatório. Relatório é uma merda, eu odeio fazer relatório, mas eu adoro quando eles estão prontos. Eu adoro quando ele está pronto, mas eu odeio ter que fazer. Mas é assim, né? Tem que fazer relatório. Aí o cara fala assim, muito bonita essa história aqui que você está falando aqui de papelzinho aqui para lá, papelzinho para cá, isso aqui não vira nada não. Isso aqui não é o que eu preciso, né? Bom, então... Isso é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito se você quiser ter uma empresa organizada que tem processos. Sim. Um do processo é a porra no relatório. Que hoje é você que está fazendo, mas lá na frente vai ser um funcionário que você vai pôr lá e vai cobrar dele. Eu preciso do relatório para saber o que está acontecendo. Eu preciso do relatório para comunicar com os sócios da empresa. Os meus irmãos, eu tenho que entregar todo mês um relatório que mostra tudo que comprou, tudo que saiu, quem foi demitido, o que aconteceu, principais acontecimentos da empresa, condenso no relatório e entrego para os sócios. Olha aí, ó, o dinheiro de vocês tá aqui, ó, a gente fez isso, comprou aquilo, fez aquilo, outro, a cerca começou a fazer, não terminou ainda, para lá, pronto. O cara pode estar em qualquer lugar do mundo, ele tem uma foto do que a empresa dele tá fazendo esse mês, né? Ou seja, então, gestão. Então, essa, aí o cara fala, eu não tenho tempo para isso. Então fica lá apertando parafuso na empresa, lá, quem sabe isso vai fazer mais resultado. Aí é o que eu falo, o olho do dono que engorda o boi. Se ele tiver lá para fazer o que só ele pode ser feito. Se ele tiver lá para ficar ocupando o tempo dele trabalhando de peão, aí eu acho que você está fazendo coisa errada, né? Eu vejo muito isso, assim, o cara não se aparta um gado, não se vende, não se faz o embarque se o dono não estiver lá. Então tá bom, beleza. É o seu tempo, né? É sua escolha, né? Então a gente trabalha muito com essa coisa de clarear para o cara o bombardeio que eu dou no cara. Hoje eu passei o dia dando um bombardeio desse na turma, assim, olha, vocês têm que ser empresários, diretores da empresa, não peão da empresa, né? E tem gente que não é sócio, mas não trabalha, né, na operação. Aí o papel de vocês, como sócio, é cobrar, é saber o que está acontecendo, pedir esclarecimento, é dirigir e monitorar. Dirigir e monitorar. Os donos da empresa têm que fazer isso, dirigir e monitorar. O dono da empresa que está lá apertando parafuso, ele está ocupando o espaço do tempo dele com o lugar errado. Mas isso no mundo ideal, né? Isso aí no mundo ideal, assim, na prática não é o que acontece. Pois mas na prática das empresas e das fazendas que têm resultados
que realmente são Significativo. significativos, são pessoas que estão fazendo isso. Então eu tenho tanto de cliente como de amigos, né, pessoas que a gente conversa. Quando você pega o cara que mais tem resultado, pode ir lá ver o que ele está fazendo. Eu garanto que ele não está apertando parafuso. Ele pode fazer isso esporadicamente porque gosta. Tá? Então tem um caso aí do pessoal que eu conheço aí, amigos nossos, para não citar nomes, gente, né, de grande cacife no Brasil, que ele chega lá e o pai dele está dirigindo um caminhão. O pai dele tá lá dirigindo um caminhão de boi, né? Sim. E o pai dele é um dos caras que mais vende boi na região dele lá, e ele gosta de pegar o caminhão e ir dirigindo. Só que no outro dia de manhã ele tá na tela aqui, ó. Pensa num velho de 60 anos que entende disso daqui. Ele não só protege, como especula em bolsa. Fica lá comprando, vendendo, fazendo estoque, comprando e vendendo. O cara opera commodities. Ou seja, faz gestão. Ele faz a gestão e na hora que ele quer, que dá, é o lazer dele, ir lá dirigir o caminhão. Agora dizer que não se vende boi porque ele não está dirigindo o caminhão, isso não acontece. Isso é no dia que dá, ele tá lá. No dia que ele quer, ele tá lá, né? Hoje foi nosso primeiro programa, mas não será o último porque você é de casa. Sim. É simples assim, é de casa. O Arthur também tá dentro do programa Raízes. Raízes, né? SA. Raízes SA, lá no Flow. Podcast Flow. Rede social, Arthur Toledo. Arthur Toledo Cota. Que não é com TH. Não tem H no meu nome. Porque eu coloco o H, mas a gente não... mas todo mundo coloca, né? Não, mas não tem, né? E também aqui dentro do cenário rural, porque eu cato ele, né? E já vamos programar agora nosso próximo, pra gente falar sucessão familiar. Opa, aí é mais 1 hora de fala. Pronto, gente. Já foi feito o compromisso. Obrigada, meu querido. Eu que te agradeço, cara.